é necessário que seja estabelecido um respeito que, como disse uma vez Antônio Rogério Magri, que foi ministro do Collor, imexível. É o tipo de coisa que você não pode tocar, que é a questão da instituição. Você chegar para uma coletiva e externar algo que tem que ser tratado dentro de uma reunião. Ah, mas a imprensa não abre essas coisas, o Cudê abriu. Não. A imprensa, se sabe, abre. E eu hoje na turma do bate-bola falava aqui que quando me informaram sobre a questão da falta de pagamentos, que levou inclusive à interrupção da parceria com a empresa de energia, que inclusive ficaram uma semana, 10 dias me enchendo o saco com esse negócio. Pô, você falou que não pagou a CEMIG. Não, eu falei que não pagou a energia, a conta de energia, e aí acabou rompendo com a empresa de energia. E sobre o calote das camisas do manto, eu vi neste microfone aqui, falei e tomei muita porrada por um... E eu não tô nem aí, não perco noite de sono e nem deixo de comer, me alimentar para isso. Mas a fila para me pedir desculpa tá até Ibirité aqui, tá da porta da rádio até Ibirité ali, porque a turma tem que ser dito, né, independentemente do que aconteça. Agora, veja bem, isso vale para qualquer treinador. Para mim é uma questão que precisa ser tratada de forma interna. Acho que o jogo passou a ser um detalhe, nós ainda vamos falar dele. Uma atuação medíocre do Atlético, onde o treinador foi responsável pela escalação, responsável também dividindo com os jogadores pela atuação medíocre e irresponsável quando, depois de tudo, ele meteu um tiro no pé numa coletiva onde ele ampliou o tamanho do problema, Nath. O problema já era grave porque você perdeu em casa e você ampliou esse problema trazendo uma questão institucional, que inclusive, pelas informações que nós recebemos, trouxe seríssimos problemas para a relação. O problema era dentro do campo, né? O foco era a derrota, o desempenho ruim do Atlético, e foi ruim mesmo, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, e o Cudê fez com que se tornasse uma crise generalizada. Eu acho, HG, existem coisas que precisam ser pontuadas, e acho que o Cudê não está errado em todos os posicionamentos, todas as críticas que ele fez. Acho, inclusive, que se foi prometido a ele um determinado tipo de projeto e essas promessas não foram cumpridas e ele entende que o não cumprimento dessas promessas afeta o trabalho dele, que talvez o time não seja tão bom, que os resultados não sejam tão bons, que a vitória não veio ontem porque promessas anteriores não foram cumpridas, em especial a chegada de jogadores com mais qualidade, acho que ele está correto em cobrar. Mas não se faz isso no microfone. E as promessas não foram feitas, de que, vamos trazer o Marquinhos do PSG, vamos trazer... Não, os nomes que ele citou ontem na coletiva, o Atlético foi tentar negociar. Aí, por hora, você não consegue porque o clube não libera, porque tem que haver um alto investimento, e o Atlético, a situação financeira, ele sabe desde o início. Então, é importante pontuar que as promessas não foram feitas de trazer jogadores de altíssimo nível agora. Parece que a coisa estava alinhada para o meio do ano. Pois é, e ele disse que para o meio do ano não serve, né? Que ele precisa, talvez nem chegue lá, né? Que talvez nem chegue lá e que ele precisa de um elenco mais forte agora, justamente por causa das disputas que são simultâneas. O elenco está curto mesmo. O Atlético, vamos dizer assim, ele abraçou o risco quando ele liberou muitos dos seus atletas, inclusive vendendo Ademir, vendendo Sacha, liberando Natan, entendendo que o ponto de vista, o retorno financeiro naquele momento era mais importante que o técnico. O que não dá é para o Cudê utilizar isso como muleta. Então, o primeiro passo, não se trata dessas coisas numa coletiva de imprensa. Se você está entendendo que o seu elenco está curto, e vai chegar em determinado momento, você não vai ter peças o suficiente, você só tem um volante, você não tem um centroavante, o que você tem está no DM há muito tempo, o diretor de futebol não se... Sentiu a ausência dele de ontem até hoje? Porque ontem ele não participou de nada, não falou, e hoje também não. O Cudê fala algumas vezes que ele tem o diretor ao seu lado, né? Que ali há um entendimento entre os dois. Talvez fosse uma insatisfação do próprio Rodrigo Caetano que foi externada pelo Cudê. Eu apurei que o Rodrigo Caetano ficou profundamente incomodado com as declarações do Eduardo Cudê de ontem. Acho, inclusive, esbarrando nele também. Que na coletiva de hoje seria importante que ele tivesse participado, o Rodrigo Caetano tivesse participado, primeiro, para dar o posicionamento da instituição do clube frente às críticas que foram feitas pelo Cudê. Porque se você diz que na sua apuração não tem nada disso de prometer jogador valioso, jogador caro, e esse jogador não veio, tá na hora do diretor de futebol falar, olha, o que está acordado com o nosso treinador
é isso. E o que nós estamos fazendo é isso. Se ele quiser permanecer, permanecerá nessas diretrizes. O que mais me incomodou hoje, eu acho que abaixar o tom, um pouco mais sereno e tudo, era até necessário, né? Porque ontem foi uma coletiva muito explosiva, mas não sei se você ficou com essa mesma impressão que eu, não me convence. A coletiva de hoje? Não me convence. Não me convenceu. Inclusive, quando o assunto de possibilidade de tirar cláusula de multa do contrato, quando isso começa a ser debatido, é porque as partes já não estão tão interessadas numa sequência de trabalho. Né? As duas porque partes. Quando se chega num acordo para eliminar uma multa rescisória, você está dando às duas partes o direito de romper com aquilo em qualquer momento que seja. E eu não defendo aqui, nunca defendi no microfone da Itatiaia a ruptura de trabalho de treinador, em especial porque se não perde para o Libertad, ou se faz um jogo mais ou menos e ganha de 1-0, talvez a gente nem tivesse tendo esse papo aqui agora. Ô, Nath, o grande problema que eu acho também, que até hoje a gente não debateu, e talvez por falta de tempo mesmo, é que deu-se a impressão, depois da derrota de ontem e das declarações do Cudê, que o elenco do Atlético é um elenco de mediano. E não é. Nath, não é. Pergunta pro técnico do Libertad, o Garmero, se ele não quer ter Paulinho, se ele não quer ter Vargas, se ele não quer ter Edenilson, Patrick. Pergunta para qualquer treinador, tirando aí talvez Vitor Pereira, o próprio Abel Ferreira no Palmeiras, talvez o Fernando Diniz no Fluminense, mas dos times que disputam a própria Libertadores, quem não queria ter esses jogadores como jogadores de um time B, vamos dizer assim, porque o Vargas não é titular, se tem o Hulk, né? Agora o Edenilson, o Patrick, são jogadores que foram indicados inclusive pelo próprio Cudê. É verdade. Se não estão rendendo o suficiente, tem que ser cobrados, mas o treinador também tem que ser cobrado, porque a indicação foi dele. Exatamente. E agora a chegada do Batalha foi um pedido dele também. Então é o seguinte, a gente vai tentar contratar a Nath. Só que se a gente não consegue contratar a Nath, a gente vai buscar outra profissional. Agora, eu achei que ele usou mal. Eu consigo entender o que ele quis dizer. Eu consegui entender. Quando ele citou ali, que ele expôs a questão do Lemos e do Saravia e tal, que os caras foram pedidos dele, passaram por ele. Mas quando ele cita os que não vieram, automaticamente, ele acaba, na cabeça de muita gente, fazendo meio que uma comparação. Não, mesmo sem querer comparar, ele comparou. A fala do Cudê ontem teve muitos momentos de infelicidade e acho que, para mim, um deles é justamente esse. Você não compara jogador, cita jogador assim nominalmente em entrevista. Inclusive, essa é uma prática que ele já tinha no Internacional. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez que ele expõe jogador em coletiva. É claro, no Internacional o contexto era completamente diferente, era inclusive de uma crítica mais direta ao desempenho de determinados atletas, que não foi o caso ontem, mas mesmo que de maneira não intencional, ele fez uma comparação com aqueles jogadores que vieram e os jogadores que ele queria, deixando claro que a qualidade que ele recebeu é inferior à qualidade que ele gostaria de ter. E acho que não há necessidade. Ele poderia ter dito, olha, nós sondamos o Gilberto, nós sondamos o outro jogador X, o outro jogador Y. Eram jogadores com características, com qualidade que eu entendia que era necessário no meu elenco e nós não conseguimos contratá-los e eu estou insatisfeito, porque não vieram jogadores desse nível. Mas a partir do momento que ele cita, eu queria o Gilberto e veio o Saravia, ele fez uma comparação. Normalmente quem abre um processo de instabilidade dentro da instituição, normalmente parte muito de dirigentes incompetentes, né? Mas, especificamente, essa questão envolvendo Atlético e Cudê foi aberta por ele. É curioso isso. E é incomum. Sui generis mesmo, você não... De um treinador abrir uma situação de ruptura institucional, partiu dele. Então, quando eu digo que ele deu um tiro no pé, daqui pra frente, qualquer momento de instabilidade do Atlético num jogo, uma derrota, um jogo que estava na mão e cede um empate e tal, vai gerar eu acho que o ranço já está estabelecido, tá? É que a turma hoje meteu uma água na fervura. Às vésperas de uma final, às vésperas da final do Campeonato Mineiro, acho que o discurso de todos, e acho até que está correto, é de apaziguar a situação, é de tentar conciliar, até porque, HG, repito,
ruptura de trabalho no meio da temporada, com o time envolvido em 3 competições, já na Libertadores estreando com uma derrota, vai ter que correr atrás de uma vitória